Meu caríssimo amigo, irmão, que vai ouvir a minha voz, a minha obrigação, a minha responsabilidade é esclarecer a verdade a respeito dos fatos. A Bíblia Sagrada nos fala, no Evangelho, na primeira epístola, o apóstolo São João escreveu 5 livros. O Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. E na primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 5, versículo número 19, a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno. Quando você fala em jaz, é porque não tem mais volta. Não tem mais volta, não tem mais retorno. Então o mundo jaz no maligno. A única alternativa é a pessoa procurar entender os desígnios, a vontade e a perfeita vontade de Deus para com a vida do ser humano e se voltar para Cristo. E precisa encontrar a luz, na verdade, como diz João 8:12, João 8:32, João 8:36, Salmo 119, versículo 105, e assim consecutivamente. E o inimigo da alma do ser humano, ele tem trabalhado incansavelmente para destruir, para neutralizar a ação de Deus na vida do ser humano. A Bíblia Sagrada fala na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. O Paulo escreveu 13 epístolas no livro sagrado, no Novo Testamento, que são 27 livros no Novo Testamento, 39 no Antigo. E o Paulo é o autor de 13 livros. E ele escrevendo na segunda carta aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz que Satanás tem cegado os entendimentos das pessoas para que as pessoas não entendam e não resplandeça a glória de Deus na vida das pessoas. Ele tem cegado. E quando a pessoa está cega, sem ter visão espiritual, não entende, não compreende e caminha em treva. E caminhando em treva, a possibilidade de você ter um destino indesejável é muito grande. Nós precisamos caminhar na luz, como já mencionei, Salmo 119, versículo 105, João 8:12. Jesus é a luz do mundo, quem anda nele ele não anda em treva, mas terá a luz da vida. E também o evangelista João, no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, o quarto evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus tem 28 capítulos, Marcos 16, e Lucas 24 e João 21. Mas no capítulo 10, versículo 10 do evangelho de João, Jesus falou e o João escreveu, dizendo assim, que o ladrão, isto é, Satanás, não veio senão para matar, para roubar e para destruir, para simplesmente trazer prejuízo às famílias, aos seres humanos na terra. Tudo aquilo que vem de ruim para as pessoas é oriundo do reino de Satanás. João 10:10. E o apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo de número 8, que o diabo ele anda ao vosso derredor do ser humano, buscando a quem possa tragar, bramando como um leão, mas na verdade ele não é o leão, porque o leão verdadeiro está em Apocalipse capítulo 5, versículo número 5, e a Bíblia nos revela que o leão verdadeiro é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E como Satanás está ao vosso derredor, eu quero te mostrar uma palavra de Deus no Salmo 34, versículo 7, que se você realmente for uma pessoa que tema a Deus, o anjo de Deus está ao teu redor. E ao derredor, um pouco mais além, está o inimigo tentando destruir a vida dos seres humanos. Mas ao nosso redor está o anjo de Deus, e a Bíblia diz que o anjo de Deus os protege e os livra, e dá grandes vitórias e grandes livramentos a quem teme verdadeiramente a Deus. Então o mundo jaz no maligno, e nós não devemos, Jesus disse no Evangelho de João 10:10, e o versículo 11, que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Mas no versículo 11 ele disse, eu vim para que vós tenham vida, e vós tenhais vida abundantemente, em muita abundância. Portanto, meu caríssimo amigo e irmão, te apegue com Deus, o mundo jaz no maligno, mas nós não seguimos o maligno, nós estamos seguindo uma luz poderosa que está em João 8, versículo 12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E o Salmo 119, e versículo de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e uma luz que ilumina o meu caminho. Deus que te abençoe e te guarde, te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.